vocês em posições diferentes, trocadas, e eu gostaria de começar perguntando ao professor Bruno se a cultura da conexão é a cultura da comunicação. Então, professor Silvio, o que a gente hoje está vivendo dentro dessa cultura da conexão é uma espécie de fascínio pela lógica da comunicação. Isso significa, por exemplo, no dia a dia, a gente sabe que se a gente chegar em um lugar, não tiver uma Wi-Fi, ou então o nosso celular, a banda larga não estiver funcionando, quer dizer, a gente talvez olhe para aquele aparelho que tem uma multifuncionalidade incrível, mas talvez naquele momento, por ele não trazer a perspectiva da conexão, logo da comunicação, a gente de algum modo tende a considerá-lo pouco útil, funcional. Então, hoje de algum modo, a gente está mudando o nosso modo de ser no mundo quando a gente pensa que essa conexão ela altera, eu diria, expressivamente o nosso comportamento. Então, por exemplo, hoje é muito difícil, professor Silva, a gente sair de casa sem, por exemplo, considerar o uso do GPS que está no aparelho celular como um recurso de orientação ou de apoio para poder a gente ir para um lugar que a gente não conhece. Então, essa conexão permite o tempo inteiro, por exemplo, eu trocar informações com pessoas, dizer onde eu estou. Isso nos remete já de algum modo à questão até própria da segurança. Enfim, eu vivo hoje uma ambiência do social que é muito fortemente estruturada na comunicação. E aí, claro, isso vai ter, eu diria, uma série de reverberações no jeito também da gente fazer a educação, que eu acho que é o que mais interessa nesse papo, né? Certamente. E a propósito disso, eu acho que é interessante, a gente ouve muito falar esses termos por aí, né, professor curador, não sei o quê. Então, eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? O professor curador, porque me parece mais um desafio aí para o professor, né? Porque não é mais não é o curador aquele antigo que fazia aquelas coisas, aqueles remédios caseiros, não, né? Não, professor, mas é interessante sua pergunta porque, insisto, nessa ambiência agora de cultura conectada, a gente tem naturalmente um tráfego, um fluxo de informação espantoso, né? Isso significa, claro, que a gente tem, por exemplo, pensando em sala de aula, uma discência que está muito bem informada. Eu não sei se necessariamente essa discência linka tudo isso, né? Mas ela também, ao mesmo tempo, ela tem, sobretudo quando a gente pensa em faixas etárias ainda bem jovens, mas não somente, né? Eles têm talvez uma hiper-relação com o digital e com o fluxo de informação, mas assim, muito limitado, canalizado em algumas coisas que eles gostam e tal. E a gente sabe que o desdobramento disso é uma experiência ou uma exploração do digital muito, eu diria, aquém das potencialidades que essa pluralidade, né, de acesso nos traz. Então, o professor curador talvez seja um papel novo, contemporâneo, de um novo jeito de ser docente. Isso significa que talvez eu precise, enquanto docente, me desafiar a ser um ampliador de referência dessa discência, né? A gente sabe, por exemplo, que há uma audiência incrível, por exemplo, de YouTubers, né, que são chamados influenciadores digitais, por exemplo. Então eles seguem ali, né, um, dois, três, uma meia dúzia, uma dúzia. Mas eu acho que um bom papel, um relevante papel contemporâneo do professor pode ser exatamente ampliar essas referências através de uma lógica de exploração, né, do digital. Então, hoje, ser curador, por analogia a um curador, você falou do curador curandeiro, mas eu traria o curador que talvez a gente entenda mais rapidamente, que é o curador da própria experiência de museu, né? Que é aquele sujeito das exposições, que de algum modo o que é que eles fazem de forma muito competente? Eles criam percursos, itinerários, né? Nos quais aquela ideia de apresentação
para aqueles que vão visitar, vão ser guiados, ou seja, o nosso olhar de algum modo vai ser um pouco o olhar daquele que nos preparou de algum modo para aquela estimulação naquele percurso, naquele itinerário. Então eu acho que por analogia, o professor curador é exatamente aquele que cria essas trilhas, posso chamar assim, trilhas pedagógicas através da disseminação da cultura pop, né? Talvez dito de uma outra forma, é essa produção da cultura multimediática, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem o clássico professor falando, conteúdos nas suas formas mais didaticamente conhecidas, como as apostilas, os livros, os slides, quer dizer, agora tudo isso em profusão, em combinação, podem se tornar referências de estimulação, mas para isso a gente precisa ter um professor que tenha uma capacidade de ler, né? Ser um intérprete da cultura para poder pensar todos esses elementos. Então, professor, até nessa perspectiva, por exemplo, da inclusão, que você trazia em outro episódio, isso é muito rico porque hoje a gente tem muito facilmente a possibilidade de estimular a nossa discência por uma diversificação de linguagens que são inclusivas, porque para alguns eu só consigo acessar pela música, eu acesso ele muito fortemente pela música, mas para outros, professor, eu acesso muito com vídeos, outros com o áudio, outros com gráficos, com fotografias, com representações. Então eu acho que esse conceito que você traz é muito bem posto, porque talvez você, colega, professor, professora que está aí nos assistindo, pense que esse é um desafio muito relevante, a gente ressignificar papéis em função ou em razão da cultura da conexão. Bruno, uma das coisas que a gente tem ouvido bastante, aí todo mundo fala e muita gente não sabe o que é, ou não entende direito o que é, né? Porque para algumas pessoas realmente é difícil, que é essa ideia de internet das coisas, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco isso e também dissesse se existe alguma relação, ou se pode fazer alguma relação disso com a própria docência. Claro, professor. Outra boa pergunta. Fruto de eu diria, essa internet das coisas é fruto exatamente dessa cultura da conexão, em que hoje não só humanos se relacionam por conexão com humanos, mas humanos se relacionando com máquinas. Exemplo mais óbvio é a capacidade que a gente hoje tem de interagir com interfaces digitais, né? Mas esse fenômeno internet das coisas, que eu vou aqui, embora seja um conceito complexo, mas assim, bem rapidamente é um grande desafio docente, é a gente entender que hoje a gente tem uma relação por conexão de coisas com coisas, né? Quer dizer, as coisas estão interligadas e essas coisas interligadas estão, de algum modo, produzindo informações que alteram, insisto, o nosso jeito de ser no mundo. Então imagine que, por exemplo, hoje a gente compra uma coisa pela internet e aquele dado que a gente colocou lá, fruto dessa inteligência artificial, ela se comunica com um data center ou com um espaço central de banco de dados, já gera ali uma produção ou um entendimento próprio algorítmico que daqui a pouco lhe envia uma outra informação. Então é um banco de dados se comunicando com outro, produzindo informações e a gente, de algum modo, sendo influenciado por tudo isso. Então, isso precisa interessar a docência, porque cada vez mais a gente vai ter uma dinâmica social onde coisas estarão se comunicando com coisas. Isso é assustador, não é? É como se diz, é muito Black Mirror. Tenho certeza você, professor, que está aí, assiste, né, seriados e séries de TV. A gente vai ter aqui um episódio sobre séries de TV, mas o Black Mirror, professor, já dá um link aí para a gente falar, talvez seja uma série que já retrate bastante o quanto a gente já está vivendo, né, uma era da conexão das coisas entre as coisas, né? E a gente não pode, embora ache assustador, a gente não pode subestimar esse fenômeno. Não, absolutamente. Subestimar jamais. Não é? Muito pelo contrário. O que eu vejo
e gostaria de ter a sua reflexão sobre isso, é que essa cultura da conexão, ela pode gerar aí, pelo visto, novos processos, novas tendências pedagógicas totalmente desconhecidas na nossa vida. É verdade, e é bom você falar em tendências, porque o que a gente observa hoje, e as pesquisas estão mostrando, né? Claro que eu estou falando de uma cultura contemporânea que está muito conectada, é verdade, mas ainda a gente tem uma parcela, eu diria até expressiva da sociedade que não tem essa conexão. Mas o que a gente observa é que essa perspectiva da mobilidade, ou seja, da conexão por mobilidade, tem permitido uma expansão muito grande da nossa relação, né, com a própria internet, com as redes sociais. Então isso está significando, por exemplo, que todas essas, todo esse fluxo, né, todo esse trânsito de informações, ela tem nos provocado, por exemplo, a pensar que essa discência, mesmo não tendo uma infraestrutura em casa de conexão, mas ele tem certamente um celular no bolso, ele tem alguém que tem conexão. E talvez eu faria uma distinção aí que hoje no contemporâneo a gente pode dizer que uns acessam bem mais rápido e outros acessam um pouquinho menos rápido. O que é que isso tem a ver com tendência pedagógica? Imagine que eu posso estar falando aqui agora, posso trazer o exemplo agora da tal da conhecida ou em expansão sala de aula invertida, que é uma tendência. O que é isso, essa sala de aula invertida? Não apenas suportada na conexão, mas imagine que você pode ter processos onde muitos dispositivos digitais possam ser explorados fora dos espaços formativos formais e depois você trazer, fruto de uma dinâmica de vida que já permite isso para a grande maioria ou para uma boa parte, deles explorarem vídeos, provocações, por exemplo, a nossa série aqui, e depois esse professor leva essas discussões, traz essas discussões para a sala de aula. Então, na verdade, ele viveu já toda a dimensão do digital na sua casa, em outro espaço social e trouxe para a sala de aula a conversação, né, a criticização daquelas discussões ou daquela proposição dos professores. Uma outra tendência, né, a própria tendência hoje da escola maker, né, ou de processos maker, né, que está muito em voga hoje. Quer dizer, a gente ter um espaço multimídia que a gente possa construir, fazer coisas, né? E como é que a gente constrói coisas? É pesquisando, quer dizer, uma sala de aula que tem uma ambiência de digital muito acessível, possível, e ali naquele momento a gente cria coisas, vê como pessoas criaram. Então a gente pode criar uma dinâmica de escola muito mais, atenção, vivencial do que um paradigma de escola muito suportado no informacional. Então eu acho que essa é uma outra tendência muito interessante que a cultura da conexão traz. Você falando aí me lembrou uma canção do Gilberto Gil agora. É bom? Né? Mais ou menos, o Gil é um visionário, né? Então, que ele fala de toda essa... Isso tem quase 10 anos, né? Aproximadamente uns 10 anos. O cordel da banda larga. Tem até um pouquinho mais. Mais ou menos uns 10 anos, né? Pois na boca provou, cuspiu. É amargo, não sabe o que perdeu. Tem um gosto de fel, raiz amarga. Quem não vai pro cordel da banda larga vai viver sem saber que mundo é o seu. Tem um gosto de fel, raiz amarga. Quem não vem pro cordel da banda larga vai viver sem saber que mundo é o seu. Maravilha. Cordel da banda larga. Gil sempre anos luz à frente. Rapaz. Ele desenhou tudo isso já, né? Aliás, quando ele foi também ministro da Cultura, pode dizer que abriu muito espaço para isso aí, né? Possibilitando a internet, aí chegar a algumas coisas. Agora, Bruno, falando de toda essa discussão aí, eu não poderia deixar de citar nisso aqui, né? O livro do Yuval Harari, O Homo Deus, né? Que vai trazer sobre nos fazendo uma pergunta se há
tempo para a gente salvar o humano, o sapiens, né? Dessa inteligência artificial. Como é que você... É um desafio em tanto, porque o que a gente hoje observa é que esses algoritmos, eles estão processando o tempo todo dados, fatos, que se transformam em informações, conhecimento, numa velocidade absurda, e a gente não tem controle sobre isso. Hoje, por exemplo, aí que a gente está de algum modo num momento político muito fortemente estruturado e disseminado na sua publicidade pelas redes sociais, a gente sabe o quanto a própria discussão lá do Donald Trump em relação à sua própria eleição, o quanto os robôs, os mecanismos agindo para poder dar uma hipervisibilidade em determinadas direções. Eu acho, professor Silvio, que a inteligência artificial, ela é real. Ela chegou para ficar e a gente não pode desconsiderar que nosso tempo é hoje e a gente vai precisar criar formas de compreender e produzir sentidos sobre tudo isso que parece tão aleatório, mas fala tanto da gente. Não é? Talvez esse seja um grande desafio. Não achar que são máquinas que processam informações à revelia do humano. Quem fornece as informações para alimentar a estrutura da inteligência artificial somos nós. Por enquanto. Né? Porque essa é um pouco a perspectiva dele, né? Por enquanto, somos nós. Quer dizer, e aí todo esse processo de educação que a gente está pensando aqui, né? Como é que você vê? O que podemos fazer nesse sentido para que o humanismo continue sendo o produtor de significados para o mundo, né? Ao invés de sucumbir diante da inteligência artificial? Inclusive, professor Silvio, o próprio Harari acaba de lançar, completando a sua trilogia, que é o 21 lições sobre o século XXI. Inclusive, ele trata bastante dessa questão. Mas eu acho que eu ficaria com uma síntese bem legal que ele traz no livro, que é a evidência de que a inteligência artificial e a própria biotecnologia, estão dando à humanidade um poder extraordinário de reengenharia da própria vida. E isso me parece que ainda o humano está no centro. É isso aí. Tá bom, muito obrigado, professor Bruno, obrigado a você, professora, obrigado a você, professor, e até o próximo episódio, ok? Um abraço. Pois na boca provou, cuspiu, amarga, não sabe o que perdeu. É amarga a missão, raiz amarga, quem vai soltar balão na banda larga é alguém que ainda não nasceu. É amarga a missão, raiz amarga, quem vai soltar balão na banda larga é alguém que ainda não nasceu.